boa tarde, meus amigos do nono ano, né, do educandário Pequeno Aprendiz, né? Feliz mais uma vez por estar aqui com vocês e relatar um proveito bem razoável dos nossos trabalhos avaliativos, né, da semana passada. Desejando a vocês assim que estejam todos bem, na graça e na paz de Deus, com saúde e com tranquilidade, e imaginando sempre que tudo isso vai passar, a gente se encontra de novo. Trago um assunto diferenciado, para a gente dar uma relaxada naquele período de trabalho da semana passada, né? Período mais cansativo, em que a gente botou a mente para trabalhar um pouco mais do que o normal. Passamos uma semana sempre com trabalho e aquela preocupação acaba por gerar um certo estresse na gente. Vamos dar uma aliviada, né? Assuntozinho mais leve. Nós vamos tratar de figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? O que é uma figura? A gente trata assim como se fosse um desenho, uma ilustração. Uma figura de linguagem seria uma imagem que seria colocada em meio a um texto, seria uma pintura, enfim. Diga aí o que é que seria, o que é que você entende por figura de linguagem? 3 segundinhos para você pensar aí. Figura de linguagem. 1, 2, 3, foi. O que seria essa figura de linguagem? É um recurso estilístico. Ei, Alfredo, agora você falou um pouquinho complicado. O que é esse recurso? Às vezes você quer expressar alguma coisa em algum texto que você quer escrever. Às vezes as palavras fogem e você quer fazer uma espécie de gracinha. Eu vou inventar um termo aqui. Eu vou colocar alguma coisa que esteja razoavelmente fora do contexto para ver se a pessoa entende. Eu vou buscar uma palavra em um outro sentido. Deu para entender mais ou menos como é? Isso é uma figura de linguagem. Se nós formos colocar em termos gerais o que seria essa figura de linguagem, nós dividimos a língua portuguesa em duas formas. Em uma língua denotativa, para você lembrar da palavra do português, denotação, denota, ou seja, alguma coisa que você vai anotar. O que é um termo denotativo? É aquilo que você usa da forma real. Por exemplo, um chapéu. Eu pego aquele chapéu e coloco na cabeça. Se eu falar, eu vou pegar o meu chapéu e colocar na cabeça, então essa palavra chapéu, ela teria um sentido denotativo, que eu estou falando justamente o que a palavra significa. Agora, se eu estiver jogando bola com você e eu jogar a bola por cima da sua cabeça, eu vou dizer, eu dei um chapéu no meu adversário. Esse chapéu é um termo conotativo. Conotativo nós dizemos que é uma linguagem figurada. Uma linguagem figurada. Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Os termos que são usados na figura de linguagem são termos conotativos. Geralmente termos que são usados justamente para fazer com que a linguagem da escrita, da música, da poesia fique mais bela, fique mais solta, tenha mais graça. Deu para entender isso aí? Mais ou menos? Vamos para os exemplos que a gente vai começar a explicar melhor. Vamos lá, chega aqui. Figuras de linguagem. A primeira figura que nós vamos ver é a comparação. Comparação é o que o próprio nome está dizendo. Uma comparação. Eu vou comparar algo que eu conheço com algo que talvez não conheça tanto. Mas eu vou colocar em um termo comparativo porque em meio a essa comparação eu vou usar a conjunção. Seja ela como, tal qual, igual a, né? Essa conjunção vai tornar esses termos comparativos por alguma qualidade.
Dê uma olhada aqui na frase que nós escolhemos. Ó. Vital como o ar que respiro. Né? Se eu digo que é vital como o ar que eu respiro, o ar é algo que dá vida. Não dá para um ser humano viver sem respirar. Então a vida ele coloca em comparação com o ar. Com o ar. Né? Ou seja, eles estão ali em pé de igualdade. E o interessante é que eu estou usando para fazer essa ligação o termo como. Vital ligando a palavra ar. Daí a importância do ar, né? Para a vida, colocando em paralelo. Isso é uma comparação. Deu para entender? Se nós formos, olha como é interessante. São coisas que mostram apenas pequenos detalhes. A outra figura de linguagem, chega aí, é uma metáfora. A palavra metáfora, ela também é um ato de comparação. Professor, se a metáfora é uma comparação, por que é que não tem só a figura de linguagem de comparação? Porque ela usa um outro termo. Ela usa um outro termo. O que é que vai acontecer com a metáfora? Aquilo que a gente dizia a respeito da comparação, que ela é realizada com a conjunção, a metáfora não tem. A metáfora não tem. Então, esse termo de comparar através de uma metáfora, eu vou usar quase que como um raciocínio psicológico. Né? Igualar esses dois termos que vão ser, entre aspas, comparados, apenas pelo raciocínio. Cheguei aqui. Vamos lá. A vida é uma nuvem que voa. Então, eu estou colocando a palavra vida semelhante a um termo quase que poético. E para isso eu não usei a conjunção para fazer a comparação. Eu estou dizendo que a vida é. Eu não estou colocando a vida como uma nuvem, eu estou dizendo que é. Então essa relação da vida no ato da metáfora, sem o termo comparativo, eu imagino apenas como uma forma psicológica. Como uma forma psicológica. Né? É uma coisa que eu criei na minha imaginação. Na comparação acima, não. Eu tenho quase que como uma experiência. Eu estou colocando a vida na importância do ar. Porque sem o ar não há vida. Né? Então, a vida como o ar. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que a vida é uma nuvem. E aí eu estou ligando a vida a algo, digamos assim, passageiro. Porque a nuvem, como ela está voando, ela passou. Então a vida também é passageira. Então é uma comparação que eu faço por raciocínio e não por igualdade de sentido. Deu para entender a diferença entre metáfora e comparação? Então, seguindo, vamos lá. Metonímia. A metonímia, eu estou colocando aqui a situação da metonímia como um termo que está ligado a alguma coisa. Então vamos lá. Lemos José de Alencar. Você sabe que você não lê José de Alencar. O que é que você vai ler? O livro que ele escreveu. Eu vou ler o livro que ele escreveu. Então é como se eu estivesse omitindo a palavra livro para colocar apenas o nome do escritor. Porque aí eu faço essa relação. Eu faço essa relação do escritor com o livro que eu deveria ler. No lugar de eu dizer, li um livro de José de Alencar, eu vou dizer apenas, li José de Alencar. E a pessoa automaticamente vai entender que, como não dá para ler a pessoa, eu só posso estar tratando do livro dele. Então, cotidianamente, a gente está usando essa metonímia. Né? Então,
quando a menina diz que eu estou usando o boticário, né? Então, tanto pode ser um batom, como pode ser uma maquiagem, como pode ser um perfume. Eu tiro o termo pela marca. No lugar de eu dizer o produto que eu estou usando, eu coloco a marca dele, né? O rapaz pode chegar e dizer assim, rapaz, vamos dar uma corrida? Espera aí que eu vou botar o meu Nike, né? Então, dá para entender que é o tênis que ele vai colocar para poder correr. Então, a metonímia, eu anulo o produto e coloco a marca ou a pessoa que realizou aquele trabalho, no caso do livro de José de Alencar. Essa figura de linguagem é chamada de metonímia. A outra figura de linguagem, nós chamamos ela de antíntese. Olha como é interessante a divisão da palavra. Anti significa contrário, tese, né? É como se eu tivesse ideias contrárias dentro da oração ou do termo que eu vou usar, né? Essas ideias divergentes, né? Olha aqui como é que eu digo. Noite longa para uma vida curta. Observe que essas duas ideias, elas são contrárias. São ideias contrárias dentro de uma mesma oração. Dá um sentido poético de contradição. Um sentido poético de contradição. Essa figura de linguagem já é usada para colocar temas polêmicos dentro de uma poesia, dentro de uma música, dentro de uma tese de raciocínio, né? Cria essa divergência de ideias, né? O fogo, a água, a noite, o dia, né? Geralmente poesias, músicas são usadas muito essa figura, principalmente quando ela quer demonstrar, digamos assim, um sentimento